Chegamos ao terceiro domingo do tempo do Advento. Tradicionalmente, este domingo é chamado Domingo da Alegria. Porque de alguma forma, e ainda que o tempo de Advento seja um tempo de alegre e piedosa expectativa, a Igreja que entra e que peregrina no tempo ao encontro da festa do Natal, da celebração do nascimento do Senhor, precisa de recuperar estas realidades, precisa de recuperar este mesmo sentimento, esta mesma certeza de que o Senhor é fiel. E por isso podemos e devemos preparar-nos, por isso podemos e devemos revisitar a nossa vida, por isso podemos e devemos preparar não só os exteriores das nossas casas, os exteriores daquilo que nos ocupa, mas acima de tudo este nosso interior, o nosso coração, para a chegada de alguém que quer ser o centro, o primeiro e o último da nossa existência. E por isso hoje, neste domingo de alegria, nós recordamos e reconhecemos como Deus continua a ser fiel ao seu povo, continua a responder afirmativamente às esperanças, às promessas que haviam sido feitas ao povo e ao povo da nova aliança. Porque se ao povo de Israel o Senhor lhes prometia a terra prometida, se o Senhor ao povo de Israel prometeu a aliança, prometeu esta relação, ao povo da nova aliança, o Senhor continua a dizer: eu estou no meio de vós. Eu venho para vos elevar à presença de Deus. Eu venho para ser tudo em cada um de vós. Não podia não deixar de vos trazer hoje, neste terceiro domingo, a oração coleta da liturgia de hoje e que sublinha esta dimensão da alegria, esta renovada alegria. E diz assim: Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. A Igreja que celebra este tempo, a Igreja que se prepara para este encontro com o Deus menino, na fragilidade e na humildade do presépio de Belém, é a Igreja que sabe que é convidada a celebrar com uma renovada alegria. Porque sabe que a alegria é de Deus. Porque sabe que a alegria é própria de Deus. Porque sabe que a alegria é própria daquilo que Deus vem instaurar, vem oferecer, vem dar a cada homem e a cada mulher, em cada tempo e em cada circunstância. Não apenas um sentimento fácil ou vazio, mas esta certeza e esta verdade de uma alegria que nos recorda e que torna presente o próprio Deus, a sua ação santificadora, a sua ação salvadora, sempre e totalmente unida à vontade divina do Pai. Por isso, não há fé sem alegria. Nós não podemos ser cristãos que professam a encarnação do Verbo de Deus, não podemos ser cristãos que professam a sua paixão, a morte e a ressurreição, se não experimentamos esta alegria que o próprio mistério nos oferece. O Papa Francisco, nos seus documentos, e aliás no primeiro documento do seu pontificado, convida-nos à alegria do Evangelho, e continua a convidar todos aqueles que participam e celebram a liturgia e os mistérios cristãos a este maravilhamento. Assim o escreve na carta Desideravi para a formação do povo de Deus para a liturgia. Este maravilhamento diante do mistério pascal. E este maravilhamento que não é um êxtase simplesmente, não é apenas a recordação estática ou exterior de algo que é fundamental e importante para a vida do homem,
mas este maravilhamento, ou seja, esta certeza, esta grandeza, esta solenidade que vai ocupando a nossa vida, porque nós somos o lugar onde a história da salvação continua a acontecer. Sim, a minha vida, a minha história, a história de cada um de nós é lugar que o Senhor elege, é lugar que o Senhor escolhe para realizar o seu desígnio de amor, para realizar a sua promessa, para realizar e nos elevar ao próprio Deus. Por isso, somos convidados a preparar o Natal do Senhor e a celebrar este tempo de esperança, cheios de piedade, cheios de clamor, como um tempo que nos renova a alegria, porque nos permite este encontro com Deus, feito carne, no nosso tempo e na nossa história. E porque imagino, as nossas casas começam a ficar decoradas, preenchidas pelos presépios, por tanta coisa que nos recorda este grande acontecimento, gostava de hoje, neste domingo da alegria, centrar a nossa atenção no presépio, feito nas nossas casas, nas nossas terras, nas nossas comunidades paroquiais, de formas tão distintas e tão belas, simultaneamente. Porque diante do presépio, nós sentimos-nos renovados por esta alegria. E a primeira coisa que me apraz dizer diante do presépio é a dimensão da luz. Que não é apenas uma dimensão necessária para que se possa ver, vislumbrar, para que possa ter leitura aos nossos olhos. Mas esta dinâmica da luz que nós colocamos nos nossos presépios recorda-nos que aquele que se deita na manjedoura, que aquele que esperamos, que aquele que vem ao mundo é a luz do mundo. Aliás, na noite de Natal, escutaremos solenemente o profeta que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Os pastores que naquela noite em Belém guardavam os rebanhos são inundados por uma corte celeste de anjos que anunciam, que cantam jubilosamente e de forma luminosa esta alegria do Senhor que estende a sua tenda no meio do seu povo. Este menino que se faz carne, este Deus que vem ao nosso encontro, é luz. E nós precisamos desta luz. E por isso, diante do presépio, nós recordamos como somos tão necessitados da sua presença, como somos tão necessitados desta luz que venha iluminar, que venha transformar, que venha impor-se aos nossos critérios e à nossa vida. Porque na escuridão sentimos-nos tristes, na escuridão sentimos-nos desorientados, na escuridão perdemos o norte. Aliás, na noite santa da Páscoa, nós vemos acender-se diante de nós o círio pascal, porque quando anoitece e o mundo volta a cair nas trevas, eis que uma luz se levanta, mais vitoriosa, mais jubilosa, porque Cristo está presente, porque Cristo é vencedor. E por isso, já na manjedoura de Belém, já diante do presépio, nós perspectivamos esta dimensão, um Deus que vem iluminar, um Deus que vem transformar. Mas diante do presépio, recordamos uma outra dimensão, a paz. Porque diante do presépio nós olhamos as figuras, nós olhamos o ambiente, olhamos a construção e o que aqui percebemos é que todo o cosmos, tudo vive em harmonia. Porque a encarnação do Verbo de Deus vem instaurar uma harmonia entre todas as criaturas, entre nós e Deus, entre nós e os irmãos, entre cada um de nós e a criação. Cantaremos no tempo do Natal: és príncipe, revestido de esplendor desde o teu nascimento. E aliás,
A segunda leitura da liturgia deste terceiro domingo do tempo do Advento recorda-nos: a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da paz. Jesus é aquele que com a sua paz vem instaurar a harmonia. Jesus é aquele que vem sossegar a nossa alma para que as contrariedades da vida, para que as vicissitudes da vida não criem desordem, não criem desarmonia, não criem relações atípicas, mas centrados nele, porque iluminados pela sua luz, abraçados e inundados pela sua paz, nós reconhecemos como este Deus, que é a alegria, que nos convida à alegria, quer que toda a nossa vida, todo o nosso ser, viva de forma harmónica, em Jesus, a partir de Jesus e com a sua ajuda. Mas há uma terceira dimensão que não podemos perder ao olharmos hoje, neste domingo, para o presépio de Belém. O menino coloca-se de braços abertos. E coloca-se de braços abertos como quem nos chama, como quem deseja a nossa presença, como quem deseja encontrar-se conosco, como quem deseja escutar a nossa voz, como quem deseja escutar as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios, os nossos pecados. O Senhor chama-nos, assim nos diz Paulo à comunidade dos Tessalonicenses. O Senhor é fiel e é aquele que nos chama. Ou então, como escutamos na segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, apresentai os vossos pedidos diante de Deus. O Senhor que é alegria, o Senhor que nos oferece a alegria, o Senhor que nos chama, o Senhor que é fiel, o Senhor que nos deseja, é aquele que colige em si todas as nossas petições, todas as nossas vontades, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações. E olhai como somos tão necessitados de reconhecer que Jesus é de facto aquele em quem eu posso verdadeiramente confiar. Que Jesus é aquele que vem inundar-me de uma alegria verdadeiramente eterna e duradoura, sempre vivida a partir dele, sempre vivida com a sua ajuda, sempre vivida por meio dele. Tão bonito que na liturgia eucarística da missa nós possamos dizer no final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Porque aquilo que naquele momento a ação sagrada realiza, a Assembleia reunida realiza, falo por Cristo, com Cristo, em Cristo. A oferta que somos chamados a fazer a este Deus que é fiel, que nos chama, que nos pede que apresentemos os nossos pedidos diante de Deus, é de facto de quem vive toda esta experiência por Cristo, com Cristo, em Cristo. De quem sabe profundamente envolvido, de quem sabe que ainda que as trevas possam ser densas, necessitamos do Senhor e temos o Senhor que nos ilumina os passos, o olhar e o horizonte. A contemplação do presépio faz-nos reconhecer como Deus nos deseja intimamente. Intimamente. O Evangelho desta liturgia do terceiro domingo coloca alguns homens ao tempo de João Batista a perguntarem o que devemos fazer e conduz-nos até às margens do Rio Jordão, porque a pregação de João Batista de alguma forma provocava as pessoas do seu tempo pelo seu estilo, pela sua ousadia, pela sua novidade. O que devemos fazer? O que devemos fazer? João dirá, apontando para o outro,
virá alguém mais forte do que eu, de quem eu não sou sequer digno de desatar a correia das suas sandálias. João aponta-nos para esta centralidade. O Domingo da Alegria aponta-nos para esta centralidade. Não eu, não a minha pregação, não aquilo que eu faço, não aquilo que eu sou, não aquilo que sou chamado a ser ou a fazer, mas aquilo que Deus quer realizar. Sim, o que é que nós devemos fazer? O que é que precisamos de fazer para crescer nesta relação íntima e plena com o nosso Deus? O que é que nós devemos fazer para que a realidade do mistério da encarnação que celebramos e que contemplamos no presépio de Belém possa criar em nós? Que trevas é que ainda habitam no nosso ser? Que caminhos é que ainda se tornam e continuam a ser para nós sinuosos, desconhecidos, oscuros, porque não reconhecemos a luz? O que é que na minha vida e na minha história ainda não é harmonia? Ainda não é harmonia. O que é que devemos fazer? Tal como os discípulos de João, tal como aqueles que o procuravam, também nós, de alguma forma entusiasmados pela palavra de Deus, entusiasmados por aquilo que Ele tem para nos oferecer, entusiasmados por aquilo que Ele quer criar em nós, perguntemo-nos verdadeiramente: o que é que preciso de fazer? O que é que preciso de abaixar que ainda está elevado? O que é que preciso de altear que precisa de trabalho, que precisa de uma coragem radical? O que é que eu preciso de crescer na amizade e na relação com Jesus para confiar no seu amor e na sua presença? Viver a alegria do Natal, preparar-me para a alegria deste encontro, preparar-me para o nascimento do Senhor ao contemplar o presépio de Belém, faz-me despertar, deve fazer-me despertar esta vontade de que o nosso rosto, os nossos olhos, os nossos membros, a nossa vida é lugar de encontro, é lugar de harmonia, é lugar de alegria, é lugar de paz, é um lugar iluminado, porque vive de Deus, porque se namora dEle, porque está apaixonado por Ele, porque reconhece o som da sua voz, porque se deixa tocar pelos seus sinais, pelos seus mistérios. Caríssimos irmãos, este domingo da alegria possa fazer transbordar em nós esta certeza da fidelidade de Deus. Ele é fiel, Ele vem ao nosso encontro, Ele promete-nos a sua presença e queremos nós a sua presença. E o que devemos fazer para entrar na alegria eterna e duradoura que Ele nos promete quando vem a primeira vez, ou melhor, quando veio a primeira vez, quando vem nos sacramentos ou quando virá no fim dos tempos. Deixemos que este tempo, deixemos que já nesta reta final destes últimos dias, se podemos dizer assim, deste tempo de Advento, sejam para nós esta convocação verdadeira, concreta e eficiente de quem quer viver este tempo unido ao Senhor, unido à sua proposta, unido ao seu amor. Um santo e feliz tempo de Advento.